Seguidor de Oeste, é um prazer recebê-lo em A Força do Agro. Fique com a gente, afinal o Brasil é o país do agro, motivo de orgulho para o brasileiro. O assunto hoje é produção de abelhas. E para bater um papo com a gente aqui, Denise Alves, que é pesquisadora do Departamento de Entomologia e Acarologia da Exalc USP. Seja muito bem-vinda, Denise. Eu super agradeço o convite, Joyce. Muito obrigada. E também com a gente Patrícia Drummond, que é bióloga, pesquisadora da Embrapa Meio Norte na área de criação e manejo de abelhas. Prazer em recebê-la, Patrícia. Obrigada pelo convite, o prazer é todo meu. A apicultura existe há milênios. As pessoas deixaram, de colher o mel e começaram a criar as abelhas. Rio Grande do Sul é o maior produtor, com quase 10 mil toneladas, seguido pelo Paraná e Piauí. Com a expansão da cana-de-açúcar no Brasil colonial, o uso do mel como adoçante não era tão comum. Ainda hoje, o Brasil não tem a cultura de consumir mel como nos países europeus, Estados Unidos, mas tem grande potencial de crescimento. Patrícia, qual é a diferença entre apicultura e meliponicultura? Geralmente a gente separa, deixa o termo apicultura para os criadores da abelha que a gente conhece aqui no Brasil. A gente conhece como abelha africanizada, abelha Europa, abelha italiana, né? A abelha da espécie Apis mellifera, é a abelha com ferrão. Então, quem cria essa abelha, a gente chama de apicultor, né? E a atividade é apicultura. Já a meliponicultura, a gente está falando da criação das abelhas nativas sem ferrão. Apesar do nome, né, sem ferrão, elas possuem, sim, o ferrão, mas ele é atrofiado, ele não funciona como ferrão, e é por isso que a gente chama, então, de abelhas nativas sem ferrão. Então, quem cria abelha nativa sem ferrão é meliponicultor e a atividade é meliponicultura. Quem cria a abelha com ferrão da espécie Apis mellifera, que aqui no Brasil é conhecida como abelha africanizada, abelha Europa, abelha italiana, a gente diz, então, que é apicultor e a atividade é apicultura. Denise, mesmo entre as abelhas com e sem ferrão, existem várias espécies, várias espécies de abelhas. E qual que é o ciclo de vida delas? Joyce, temos uma diversidade incrível de espécies de abelhas e também de ciclo de vida, né? Então, no mundo temos mais de 20 mil espécies de abelhas. Aqui no Brasil temos cerca de 1.960 espécies. A grande maioria, e que muitas pessoas não sabem, é que ela tem uma vida solitária. Então, é uma fêmea, né, que é produzida e ela não tem contato com a cria dela. Então, tem os ninhos muito populosos, como nós conhecemos para a Apis mellifera e também para as abelhas sem ferrão. Então, essas abelhas solitárias têm um ciclo de vida muito curto e as fêmeas, né, então elas precisam sair para buscar o alimento, elas põem o ninho, elas põem os ovos e depois, no final da vida reprodutiva delas, que dura alguns dias, algumas semanas, elas acabam morrendo. Então, cerca de 75% das espécies, dessas 20 mil espécies, são espécies solitárias. E, em contraponto, nós temos as abelhas eusociais, que são as abelhas sem ferrão, as abelhas do gênero Apis, e que formam essas grandes colônias, como a rainha, muitas operárias, e, então, essas colônias são muito longevas, décadas, né? Então, a rainha vive alguns anos, as operárias algumas semanas, mas essa colônia vai se mantendo ao longo dos anos por conta das substituições das rainhas ao longo de toda a vida dessa colônia. Patrícia, e todas elas produzem mel? Quando a gente fala em mel para consumo humano, a gente está falando do mel produzido pelas abelhas, que aqui no Brasil a gente conhece como abelha africanizada, né, a Apis mellifera, e o mel produzido pelas abelhas nativas sem ferrão. Então, esse é o mel que a gente usa para consumo humano, né? Existe um outro grupo que a gente conhece como mamangava ou mamangá, dependendo da região vai receber um nome, produz algo que parece o mel, mas aí é uma quantidade pequena. Não é um grupo que eu trabalho, então eu nem sei te dizer o quanto que tem de pesquisa
em cima desse produto que essa abelha faz, mas é algo que requer, né, mais estudos. E eu não sei se vai chegar nesse nível de consumo, né, da gente produzir para consumir o mel, como a gente consome das outras abelhas. São abelhas super interessantes, são polinizadoras, mas nessa parte de produção de mel, a gente vai pensar nas abelhas africanizadas, Apis mellifera, e nas nossas abelhas nativas sem ferrão. Denise, a gente conhece muito o mel, né, que vem das abelhas, mas elas produzem outros alimentos, né, como o própolis, a cera, a geleia. O pólen. A geleia real é produzida pela espécie Apis mellifera, né, ou por outras espécies de Apis. Mas as abelhas sem ferrão e a Apis também produzem o pólen que nós podemos consumir, que é uma fonte riquíssima em proteína. Temos a cera, o cerume das abelhas sem ferrão, que também podem ser usados para diversas finalidades, além da resina, né, que é a própolis, tão imprescindível para a nossa saúde, né, principalmente em quadros de gripes e de infecções. Então, são múltiplos os produtos que as abelhas têm, além do processo de polinização que é tão essencial para a agricultura. Hoje nós estamos aprendendo um pouco mais sobre as abelhas. Para mantermos nossa programação, nós contamos com parceiros, temos um recadinho e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Opera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas.
Faça sua inscrição no canal A Força do Agro no YouTube, acione o sininho para receber notificações e ver a íntegra desse e outros programas. Patrícia, todas as abelhas são polinizadoras? Não sei se você vai saber falar dessas outras, como você falou há pouco, das mamangavas, tem outras espécies aí, mas elas têm esse papel de serem polinizadoras? Sim, as abelhas são super importantes, né, nesse processo de formação de frutos, semente, manutenção da variabilidade genética. E essa pergunta ela é muito importante porque tem algumas publicações técnicas, tem alguns vídeos na internet dizendo que tem um grupo afirmando que tem um grupo de abelhas sem ferrão que são conhecidas como abelhas arapuás, que elas não servem para nada, que a gente pode matá-las sem problema. Essas abelhas arapuás, a gente conhece também como irapuá, irapuã, abelha cachorro. Elas são as abelhas que enrolam no cabelo da gente, elas são bem reativas, elas ficam, quando incomodadas, elas tentam entrar, né, no ouvido, no nariz, e algumas plantas, elas danificam as plantas. E por causa desse comportamento, algumas pessoas acham que essa abelha não serve para nada e que a gente pode matar, porque ela é só uma praga agrícola. Isso não é verdade, gente. As arapuás também são polinizadoras. Cebola, cenoura, chuchu, açaí, dependem dessas abelhas. O que a gente precisa entender é por que em alguns casos essas abelhas estão no prejuízo. Quem cultiva a rosa do deserto, por exemplo, a arapuá vai lá e fura o botão floral para buscar lá o pólen dentro da flor. Quem é o viverista? As abelhas costumam, às vezes, machucar o caule das mudas, recortar as folhas. Ninguém quer vender uma muda danificada, não é mesmo? O produtor de maracujá, as abelhas que polinizam o maracujá são as abelhas grandes, a mamangava. Aí a arapuá vai lá, ela é pequenininha, ela é menorzinha, vai lá e rouba o pólen e não poliniza. Quando chega a polinizadora, já não tem mais o que fazer, então atrapalha na produção de frutos, mas não quer dizer que a gente possa matar as arapuás. O que a gente tem que entender é o que está acontecendo. Porque é que em algumas culturas, né, em alguns cultivos, em algumas plantações, essas abelhas estão causando danos econômicos. E como a gente faz para contornar a situação? A gente vai ter que aprender a conviver com essas abelhas, porque elas são polinizadoras também. Denise, então, dessa forma como colocou aqui a Patrícia, além do mel, as abelhas preservam o ecossistema, a gente sabe disso, né? E ajudam a produzir outras frutas, outros alimentos. Você vê, a Patrícia falou, eu não fazia ideia, por exemplo, que a cebola precisa ser polinizada. Pois é, para a produção de sementes, né? Assim como o girassol, a gente vê aquela flor linda do girassol, mas o óleo do girassol. Então, as abelhas, quando elas polinizam o girassol, além de aumentar a produção de sementes, também aumenta a qualidade dessa semente, aumenta a quantidade de óleo que vai ser produzido, e não só o óleo, mas também a vitamina E, que é tão importante na nossa saúde, né? Então também tem um incremento na quantidade de vitamina E no óleo do girassol. E as abelhas são os principais polinizadores, né? Então, se nós consideramos, como a gente está no programa sobre agricultura, e quando consideramos as culturas agrícolas, as abelhas são os principais polinizadores das culturas agrícolas. Aqui no Brasil, tem um estudo muito recente que avaliou 52 culturas agrícolas importantes para a nossa economia. E, Denise, existe outro inseto tão importante para a agricultura quanto as abelhas? Existe sim, Joyce. Tão importantes assim como as abelhas, temos os parasitoides, temos os predadores, né, que são tão importantes no controle de pragas e no controle biológico de pragas. Então, se nós
nos sistemas agrícolas conseguirmos conciliar, né, o uso de controle biológico usando esses insetos como os parasitoides e os parasitas, os predadores, para controlar as espécies de pragas, e assim como os polinizadores para a polinização, nós temos um aumento de produtividade da qualidade dos produtos ali cultivados de uma forma muito mais saudável para o meio ambiente e também para a saúde humana. Patrícia, nós já falamos aqui sobre a polinização. A região do sul do Brasil, por exemplo, investe na polinização principalmente nas culturas de maçãs, peras, ameixas, que vem ao encontro do que nós já falávamos aqui, né? O Brasil ele não tem tradição de uso de colmeias, né, para aumentar a produção agrícola. Em alguns casos, em particular, como você citou, por exemplo, né, na cultura da maçã, são utilizados, na região sul, é utilizado as abelhas africanizadas. Mas nós não podemos esquecer que a gente também tem outras abelhas que poderiam estar contribuindo, né, se nós tivéssemos essa tradição de alugar as colmeias para os produtores rurais. E aí você tem as abelhas sem ferrão, tem as abelhas solitárias, que a doutora Denise comentou, as mamangavas. Então, nós temos uma diversidade enorme de abelhas, que essa diversidade, né, as nossas abelhas são ainda pouco aproveitadas quando a gente pensa nessa parceria do criador de abelhas com o produtor rural, né, o produtor de frutas e outros produtos aí, outras culturas aí agrícolas. Nós já trouxemos alguns exemplos aqui dessa integração do produtor com o criador de abelhas, essa integração para melhorar a cultura. Faça sua inscrição no canal A Força do Agro e lá você vai encontrar esses programas também. Denise, agora o tipo de mel, ele varia de acordo com o tipo de planta? Quanto tempo mais ou menos leva para o mel ficar pronto? Sim, Joyce, depende do tipo de planta, depende da localidade onde os ninhos estão, depende também das condições do solo. Muitas vezes o solo pode influenciar na fisiologia da planta e, consequentemente, na qualidade do néctar que as abelhas coletam o néctar para transformar em mel. Então, nós temos o mel de laranjeira, por exemplo, que tem uma quantidade de minerais e também de alguns açúcares um pouco menor do que o mel de eucalipto, que já tem uma quantidade de minerais maior e que é muito consumido aqui no Brasil. Então, tudo depende da espécie de plantas e onde essas plantas estão. Por isso que nós temos uma diversidade incrível de méis, né? E demora um tempinho entre as abelhas precisam coletar o néctar na flor, levam até o ninho, onde elas transferem para outras operárias que estocam esse mel, no caso da Apis mellifera em alvéolos, né, de cera, no caso das abelhas sem ferrão em potes de mel. Esse mel, né, essa néctar que está armazenado no corpo da abelha, depois precisa ser armazenado nesses potes ou nesses alvéolos, passam por uma transformação química e também física, porque algumas enzimas são adicionadas a esse mel, assim como essas transformações químicas também ocorrem por conta da evaporação, porque é muito líquido o néctar, né? Pois é, a abelha também é agro. Coletei alguns números aí para vocês que estão seguindo os nossos comentários. Sabe quanto que a gente produz, o valor da produção de mel no Brasil? Quase R$1 bilhão. 70 mil toneladas, sendo os maiores produtores do Rio Grande do Sul. Como é que vai ficar agora com essa tragédia climática lá? Seguida pelo Paraná, São Paulo, Minas Gerais, em quarto lugar. É um produto também bastante exportado no mundo, com destaque aí para a China, Nova Zelândia e Argentina. Tem aí diversos tipos de abelhas, né? O pessoal que estuda o setor sabe disso, as melíferas solitárias, as abelhas sem ferrão, enfim. Mas o importante aqui para nós na economia é saber os usos, né? O mel, ele entra como adoçante natural, sobremesas, molhos,
ingredientes para remédios caseiros, para aliviar a tosse e a dor de garganta, cera de abelha usada na produção de velas, cosméticos, pomadas, produtos para cuidados da pele e o própolis. Todo mundo usa, né? Propriedades antibacterianas, antifúngicas e utilizados para saúde e bem-estar. Pastilhas para garganta, que aliás eu estou até precisando, né? E extratos líquidos. Qualidades e benefícios das abelhas são fundamentais na polinização das plantas também, para a produção de mel que a gente já falou e para gerar um conjunto muito grande aí de produtos naturais. Então vocês aprenderam aqui que a abelha também é agro, produz mel, produz uma série de outras coisas com benefícios aí para a nossa saúde. Tá contigo aí, Joyce. Denise, o Fred Celestino, nosso assistente de estúdio, levantou uma questão aqui curiosa. Se a abelha consumir uma planta alucinógena, por exemplo, vai passar esse efeito alucinógeno para o mel? Eu acredito, bom, o néctar que é produzido pela flor vai passar por essas transformações, então não sei se nesse processo de transformação esse composto continua ativo para ter alguma atividade ainda alucinógena. Então realmente eu não sei responder, não sei se a Patrícia sabe alguma coisa sobre. Eu já ouvi relatos que sim, de que pode sim passar, né? Houve uma época que aconteceu comigo uma vez, consumi mel e passei muito mal, né? Era um mel velho e os méis velhos costumam produzir uma quantidade maior de álcool e aí eu tinha passado mal por causa disso, provavelmente por causa disso. Então, existem essas exceções, particularidades, mas são tão pontuais que às vezes a gente tem até dificuldade de achar a informação na literatura científica. Por isso que é importante a gente abordar aqui quando a gente tem a oportunidade de estar aqui com duas autoridades no assunto. Agora, Patrícia, as abelhas elas produzem até 3 vezes mais mel do que o necessário para sustentar a vida das próprias abelhas? É isso, mais ou menos essa média? As nossas abelhas, aí que nós estamos falando das abelhas africanizadas, né, e das abelhas nativas sem ferrão. Então, elas têm esse comportamento, né, de estocar mel, de produzir mel e de estocar mel. E, como eu tinha comentado anteriormente, com o manejo adequado, com a genética, a gente pode aumentar essa produção. Ô Denise, e como que é produzido o própolis? Ele é coletado da mesma forma que o mel? A própolis é coletada a própolis é uma resina, então ela é coletada especialmente dos caules das plantas produzidas pelas abelhas, né? Então elas utilizam as mandíbulas, né? Uma parte da boca para poder coletar e também depois armazenar nas pernas para levar para elas poderem levar para o ninho. E essa resina nós temos, por exemplo, o alecrim do campo, né, que temos a própolis verde, também o rabo de bugio, que é a própolis vermelha, que são super bem comercializadas aqui no Brasil e também para exportação. E essa resina, ela na verdade é coletada pelas abelhas, porque essa resina tem muitas funções no ninho, né? De construção muito importante na construção do ninho, também ela é importante na impermeabilização dos alvéolos e também ela tem a atividade antibacteriana e antifúngica, então é uma fonte de asepsia para as abelhas e por isso que elas incorporam a própolis nos seus ninhos, né, nas estruturas de arquitetura dos seus ninhos. A Força do Agro vai para uma rápida pausa e volta. Vamos saber se as abelhas estão ou não em extinção. Já, já. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil
e segura através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. Bom, nós vamos falar agora do consumo excessivo de açúcar, que já é considerado um mal da atualidade. E esse é um assunto com certeza do seu interesse, porque se você não tem problemas com essa doença, provavelmente alguém muito querido, próximo a você, está passando por alguma dificuldade relacionada a esse mal. No Brasil, 10% da população já desenvolveu a diabetes, ou seja, 1 a cada 10 pessoas já sofre com essa doença. E o Brasil é o 5º país com mais incidência em diabetes e o 2º no mundo em número de mortes por diabetes. Números alarmantes, é verdade. Esses dados são divulgados pela Agência Brasil da pesquisa de 2023. E para quem não sabe, o açúcar em excesso pode provocar lesões em todo o corpo, incluindo olhos, rins, vasos sanguíneos, coração e nervos. Pode provocar alterações, como já dissemos aqui, renais, problema nos olhos, aumento do risco de infecções e dificuldade para cicatrizar feridas. Mas uma boa notícia foi pensando em melhorar a saúde dos brasileiros que a Brasil Vida trouxe o Bem-Glico. No Bem-Glico você vai encontrar ativos naturais que atuam em conjunto para controlar e prevenir a diabetes. Ativos como pau-tenente, cajueiro, jambolão, berinjela, alcachofra, tudo agro, né? Vitaminas B1, C, D e E, magnésio e picolinato de cromo. Essas substâncias ajudam a controlar de forma natural os níveis de açúcar no sangue. Então, já pega o seu telefone aí e ligue para 0800 552 5200. Adquira agora seu Bem-Glico, que é um suplemento essencial para o organismo no tratamento de diabetes, também obesidade e colesterol alto. Ligue agora mesmo para 0800 552 5200 e peça o seu. Brasil Vida, prazer em cuidar bem. Patrícia, qual que é a dica para os interessados em entrar aí nesse mercado de criação de abelhas? Eu sugiro algumas pequenas dicas. Uma delas você tem que saber ter bem claro o seu objetivo, né? Porque é isso que vai dizer se você vai criar a abelha africanizada ou se você vai criar a abelha sem ferrão, por exemplo, porque são manejos distintos. Uma outra coisa que eu acho bastante importante é você conversar com criadores mais experientes, mas criadores sérios, né? Que realmente já trabalham na área há bastante tempo para aprender com eles, né? Essa troca de experiência, saber o que funcionou, o que não funcionou, isso é extremamente importante. Sozinho é muito difícil. Então, os casos de êxito que eu conheço, né, os melhores exemplos que eu conheço de êxito na apicultura e na meliponicultura são pessoas que se organizaram em associações, em cooperativas e trabalharam de uma forma coletiva, conseguiram vencer, né, os desafios, que não é só uma questão de colocar a abelha dentro de uma caixa, né? E na hora que ela começa a produzir o mel, eu vou colher como esse mel, eu vou armazenar como, eu vou vender aonde, qual legislação que eu tenho que atender. Então, a gente tem que lidar com muitas questões, né, que a gente tem que aprender sobre elas antes. E a estudar, por que não estudar bastante, né? Quem não tiver oportunidade de fazer um curso presencial, onde tem as aulas práticas, né, que são tão importantes, pode começar com as aulas virtuais. A gente pode citar aí no portal da Embrapa, você vai encontrar um curso de apicultura para iniciantes, online, é gratuito, você faz no ritmo que você pode fazer,
Tem 2 cursos sobre criação de abelha africanizada, gratuito também. Então, só como exemplo, existem outros sites, outras instituições que oferecem treinamentos bem interessantes e são de instituições que você pode confiar. Então, essas seriam as minhas dicas. Dicas preciosas. Agora, Denise, como saber se o mel é verdadeiro ou não? É uma ótima pergunta. Tem alguns testes mais simples, não é, Patrícia? Como, por exemplo, o Lugol. Nós podemos ver se o mel, durante o inverno, cristaliza, né? Que a cristalização é um indício importante de que esse mel é verdadeiro. Alguns testes, claro, que de laboratório, que são mais inacessíveis, mas eu acho que esses são os 2 testes mais, 2 formas de avaliar se o mel é verdadeiro ou não. A Patrícia pode complementar bem essa resposta com outros métodos, caso... Eu, sendo muito sincera, eu não acredito nesses testes caseiros, não. Eu acho que o único jeito da gente ter certeza se o mel é falso ou é verdadeiro são com análises laboratoriais. A não ser que seja uma coisa muito grosseira, né? Uma falsificação muito grosseira. Mas, fora isso, são análises laboratoriais. É isso que vai te dar certeza. Se o mel é falso, é verdadeiro. A gente precisa quebrar com alguns mitos. Isso é importante também. Foi o que a doutora Denise disse. Tem gente que acha que o mel cristalizou é falsificado. Não é. Mel puro cristaliza. Mel de abelha sem ferrão cristaliza. E aí a minha sugestão, eu falo, saiba de quem você está comprando este mel. Já que o único jeito da gente ter certeza se o mel é falso, se o mel é verdadeiro, é com análise laboratorial, você precisa então confiar na fonte. Não vai comprar de qualquer um, não vai comprar em qualquer lugar. Porque a chance de você estar comprando uma falsificação, ela existe. Então, tome cuidado. É importante você saber onde é que você vai adquirir o produto. A procedência é fundamental para saber o que você está consumindo, mas eu acho que essa dica, e realmente a gente pensa que o mel cristalizado é falso, e é pelo contrário. Eu acho que a forma mais fácil de identificar se o mel é verdadeiro é se ele cristalizar. Doutoras, as abelhas estão em extinção? Não sei quem quer falar primeiro. Bom, eu começaria com... Obrigada, Patrícia. Eu começaria com as abelhas estão em perigo. A grande maioria das espécies vegetais e animais, né? Nós temos algumas espécies na lista de extinção mesmo, mas muitas estão em perigo, vulneráveis à extinção. E nós temos muitas pressões humanas, né? Que fazem com que esse perigo esteja tão iminente. As abelhas estão, assim como muitas outras espécies, elas estão em perigo por conta dessas pressões e se não fizermos nada, nós estamos com um cenário não muito positivo para o futuro. São questões que não vão ter um efeito negativo imediato, mas que no médio e no longo prazo podem sim trazer problemas aí para a sobrevivência das abelhas, né, desse importante agente aí de polinização e de produção de alimentos e de sementes. Então, nós precisamos rever a forma de uso da terra, pensando não somente, né, no que o ser humano pode ganhar, né, mas a gente tem que pensar também na conservação das espécies que estão no nosso entorno, da vegetação nativa, da fauna. É algo que se fala muito atualmente e que está passando da hora da gente começar a levar isso mais a sério. Pergunte ao especialista. Se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, quer fazer alguma pergunta à Patrícia, à Denise, envia para a gente. Você vai gravar um vídeo no celular, com o celular na horizontal, com o seu nome, cidade de onde nos acompanha, com a pergunta. O WhatsApp para enviar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. Então, pergunte ao especialista.
Denise, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre as abelhas num programa tão importante. Obrigada, Joyce. Patrícia, prazer em recebê-la. Obrigada, agradeço também de coração pela oportunidade. Eu gostaria até de citar um livro que a gente acabou de publicar, que se chama Meliponicultura, 500 perguntas, 500 respostas. É um livro com 20 capítulos que fala desde as questões mais básicas da biologia da abelha até a questão da criação em si, do manejo, da legislação que a gente deve atender. A doutora Denise faz parte dessa publicação, junto com mais 42 autores, né? Nós somos ao todo 43 autores, né, que contribuíram aí para a elaboração desse livro. Ele está disponível na página da Embrapa e qualquer dúvida a gente está aí à disposição. Muito obrigada. Vamos deixar o link para adquirir o livro aqui na descrição desse vídeo. Agradecemos a você que nos acompanha diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e venha com a gente fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.